Muitas imagens, muitos sólidos geométricos. Pois é, se acostume. Hoje vamos falar de linha, área e volume. Quero começar o nosso bate-papo relembrando esse instrumento, essa ferramenta que é uma trena. Ela serve para exercer basicamente a mesma função de uma fita métrica ou de uma régua, ou seja, medir distâncias lineares aí em centímetros, em metros. Vamos imaginar então um espaço de 1 metro, que se nós pegarmos esse metro e dividirmos ele por 10, mais ou menos como eu fiz aqui nesse desenho, que o metro foi dividido em 10 espaços iguais. É importante lembrar que eles são iguais. Se nós dividirmos o metro em 10 pedacinhos iguais, cada pedacinho vai ser chamado de decímetro. Ou seja, lá no desenho, onde nós estamos pintando aqui na cor verde, isso corresponde a 1 decímetro. Ele é 1/10 do tamanho de 1 metro. 1 dm, dá no mesmo. Decímetro é 1 metro dividido em 10 pedaços iguais. Agora, se nós pegarmos esse 1 metro e fizermos uma divisão dele por 100, cada pedacinho corresponderá a 1 centímetro. E aí novamente nós vamos pintar na figura ali em cima o que seria esse 1 centímetro ou a abreviação dele, que é 1 cm. Então 1 metro dividido por 100 vai ser igual a 1 centímetro. Decímetros e centímetros são submúltiplos da medida linear metro. Decímetro é 1 metro dividido por 10. Centímetro, ou como eu gosto de dizer centímetro, é a mesma coisa do que 1 metro dividido por 100. Milímetro ou milímetro, como geralmente o pessoal costuma dizer, milímetro, ele é 1 metro dividido por 1000. E a sua abreviação é o MM, que apareceu ali entre colchetes. Usei nesse slide a diferenciação de cor para mostrar para vocês que nas 3 palavras aparece a palavra metro. O prefixo deci, centi e mili indica por quantas vezes esse metro foi dividido. Olha só que legal. Decímetro dividiu por 10. Centímetro dividiu por 100, milímetro dividiu por 1000. Eu fico sempre muito contente quando o emoji do pensativo aparece aí, estamos mexendo com a criatividade, com a imaginação dos estudantes. Lembrando que aqui são submúltiplos do metro, são maneiras de dividir o metro, assim como nós também podemos pensar em múltiplos na medida metro, ou seja, ele pode crescer, podemos pensar em várias vezes 1 metro, que aí vão ser os múltiplos, basicamente essas 3 unidades aqui. Decâmetro nada mais é do que 1 metro multiplicado por 10, ou seja, são 10 metros, né? Um em frente do outro. Decâmetro. Hectômetro é 1 metro multiplicado por 100, então uma medida bem maior. E por fim o quilômetro, que é 1 metro multiplicado por 1000. E nas 3 palavrinhas, decâmetro, hectômetro e quilômetro, aparece a palavra metro ali dentro. O que muda novamente é o prefixo. Lembrando que entre colchetes lá no final tem o DAM, é a abreviação de decâmetro, HM, abreviação de hectômetro, e KM, abreviação de quilômetro, respectivamente. Para a conversão linear, nós temos então uma tabela de uso prático, uma tabela prática que fica mais ou menos assim. Olha só, para fazer a conversão de quilômetro em hectômetro, em decâmetro, em metro, em decímetro, em centímetro e em milímetro, a regra prática é multiplicar por 10, quando a gente sair de um e for para o outro, seguindo da esquerda para a direita, ou dividir por 10 quando a gente quiser andar da direita para a esquerda. Devo dizer para você que o vídeo está chegando na metade e só até aqui já valeu a pena, hein? Por isso, quero te fazer o convite para que você possa interagir com o canal Matemitando. É claro, essa interação pode ser via comentários, sempre são muito bem-vindos e respondidos os comentários aqui abaixo. Recomendação: se lembrar daquele amigo ou daquela amiga que tem dificuldade com isso, manda o link do vídeo, compartilhe o vídeo no grupo de WhatsApp que você tem com os amigos da escola, para a galera poder estudar de uma maneira melhor. É sempre bacana você recomendar o Matemitando para as pessoas que também estão estudando. Dá aquele joinha ao final do vídeo, ou agora mesmo, dá o pause. Sou sincero em dizer que quase sempre eu esqueço de dar o like nos vídeos que eu assisto pelo YouTube de outros canais. Então fica o convite para você, se possível, dá um pause agora, já deixa aquele joinha pra gente aqui. Inscrição no canal, puxa, se não é inscrito ainda no Matemitando, tá aqui o convite. Então ajuda aí o tio Igão, se possível for, é sempre um privilégio tê-los aqui conosco no Matemitando. Vamos voltar para os slides. E essa tal de área, professor, como é que funciona? Para poder ilustrar a área, eu quero propor um quadrado de 1 metro por 1 metro e lembrá-los de que o cálculo da área é feito multiplicando lado por lado. Nesse caso específico vai ficar 1 metro vezes 1 metro e a área vai ser 1 metro quadrado. Lembrete,
Um metro ele tem 10 decímetros. Então, se nós pegarmos um metro, dá para substituir por 10 decímetros, que dá no mesmo. Assim, nós podemos redesenhar esse quadrado da seguinte maneira. Um quadrado de 10 decímetros por 10 decímetros. Ali onde tinha um metro, apareceu 10 decímetros. E olha que interessante, o cálculo da área aqui vai ficar de uma maneira semelhante, mas agora com outro valor. Afinal, 10 vezes 10 vai resultar em 100 decímetros quadrados. Eu quero então demonstrar como é que aparecem esses 100 decímetros quadrados no desenho da direita. Se nós dividirmos esse desenho em 10 divisões na base e 10 divisões na lateral, aí sim você consegue perceber que aparecem assim, ali diversos quadradinhos. E atenção como eu vou pintar um desses quadradinhos em específico de verde. Esse quadradinho pintado ele tem a área de 1 decímetro quadrado. Ué, você duvida? Faz a contagem aí, você vai ver que tem 100 quadradinhos com essas linhas delimitadas em vermelho. Dentro de 1 metro quadrado cabem 100 decímetros quadrados. É como se você pegasse uma tesoura e fizesse o recorte, daria no mesmo. E ali eu estou ilustrando o que é 1 decímetro quadrado. Perceba ainda que se nós formos fazer a multiplicação direta, a conversão direta de metro quadrado para decímetro quadrado, o fator de multiplicação vai ser 100. Então a regra prática acabou de aparecer ali embaixo com aquela seta, ó. Multiplica por 100, de metro quadrado passa para decímetro quadrado. Quero propor aqui um rápido exercício. Se nós aumentarmos um pouco a nossa figura geométrica para um retângulo, agora de 2 metros por 1 metro, o cálculo de área vai ficar lado vezes, base vezes altura, aí 1 vezes 2, 2 metros quadrados. E em decímetros quadrados, vamos ficar com 200 decímetros quadrados, também 10 decímetros vezes 20 decímetros. O fato é que, para a regra prática, continua valendo a mesma ideia. Fazendo a multiplicação por 100, ó, 2 metros quadrados equivalem a 200 decímetros quadrados. Para poder finalizar essa ideia de áreas, eu quero convidar você a fazer a mesma proposta prática aqui de cálculo de área para um quadrado de 2 por 2. A área ficaria em 4 metros quadrados ou 400 decímetros quadrados. E novamente a gente percebe que do 4 metros quadrados para chegar no 400 decímetros quadrados é necessário utilizar um fator de multiplicação vezes 100. E aí de novo a gente começa a ficar pensativo, fala, nossa, parece então que tem alguma regra aí por trás, né? Porque nós multiplicamos por 100 os últimos 3 slides e deu certo lá no final. E realmente existe uma tabela de conversão de áreas, que é uma tabela prática. E se nós percebermos aqui, ó, de metro quadrado, que é o valor central, para passar para decímetro quadrado, o fator de conversão é vezes 100. Exatamente como acabamos de perceber nos últimos 3 slides. E essa tabela de conversão direta, ela serve de maneira parecida com a tabela de conversão para medidas lineares. Só que agora na conversão de áreas, nós precisamos multiplicar ou dividir por 100 a cada passo que nós formos dando aqui nas unidades de medidas. Como é que fica o volume, tio Igão? Imagina um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. O cálculo de volume vai ser feito por lado, vezes lado, vezes lado. Ou seja, 1 metro cúbico é o volume desse cubinho aí, desse quadradinho que o tio Igão pensou e colocou como exemplo. Se esse mesmo cubo for pensado em termos de decímetro, o que nós vamos ter é um cubo de 10 por 10 por 10 decímetros. E aí então o cálculo vai ficar 10 vezes 10 vezes 10, 1000 decímetros cúbicos. Muito bem, atenção agora então no que vai aparecer. Olha essas 3 linhas vermelhas que eu coloquei lá. Imagina que eu dividi a altura desse cubo em 10 pedaços iguais. A largura dele também e a profundidade também. Nós podemos observar que dessa forma vai aparecer um cubinho pequenininho lá dentro do cubo maior, que significa o volume de 1 decímetro cúbico. O que significa a gente dizer 1000 decímetros cúbicos? Quer dizer que se nós fizermos a divisão, vai caber 1000 desses cubinhos verdes dentro do cubo branco grandão. Basicamente é isso que significa. E por fim, o fator de conversão direto de metro cúbico para decímetro cúbico é uma multiplicação por 1000, como a gente pode perceber aqui. Para poder finalizar, eu quero dizer para vocês que é uma tabela de conversão direta de volumes, e essa tabela ela tem um fator 1000 para cada casa que nós vamos pulando. Realmente é observável que de metro cúbico para decímetro cúbico o fator de conversão é vezes 1000. Na parte de cima é multiplicação, na parte de baixo as divisões. E ficamos por aqui. Mando um grande beijo no seu coração. Obrigado pela sua atenção. Tchau e...